Vitor Irajá, aqui no Brasil, preocupa o governo do presidente Lula as ações do presidente eleito Donald Trump? Leandro, tem algumas perspectivas, algumas expectativas em relação àquilo que Donald Trump pode ter como agenda que de fato preocupa o governo. Eu comentei anteriormente, comentei ontem, inclusive, sobre os impactos econômicos dessa possível agenda protecionista de Donald Trump em relação à economia americana, mas por outro ponto de vista, por meio, por exemplo, desses organismos internacionais, a própria G20, Organização das Nações Unidas, há uma série de discussões que tangem, por exemplo, a transição energética, a fomento, por exemplo, de projetos que envolvam a energia verde, projetos, por exemplo, como encabeçado pelo ministro da Fazenda aqui do Brasil, Fernando Haddad, em relação a uma taxação global dos super ricos, e há uma série de divergências, portanto, com as agendas propostas por Donald Trump, o que pode, inclusive, tirar esse protagonismo do Brasil em relação a algumas dessas discussões globais e também mudar, representar ali uma guinada em relação ao que pensam os Estados Unidos em relação a diversos projetos dessa natureza. Para a gente lembrar que durante a campanha Donald Trump, por exemplo, em relação a essas discussões a respeito de transição energética, vem defendendo os combustíveis fósseis, com aquela frase, inclusive, que ficou marcada durante as eleições americanas, o drill, baby drill, ou perfure, baby perfure, exatamente exaltando a importância do xisto, do petróleo, para a economia americana. Há essa perspectiva, portanto, também de que essas discussões elas sejam minadas, e isso tudo às vésperas da reunião do G20 que acontece aqui no Rio de Janeiro, é verdade, ainda sob o governo de Joe Biden, mas as discussões elas podem ser minadas exatamente porque aquilo que for firmado, por exemplo, em âmbito transnacional, entre as lideranças do G20, pode ir por água abaixo, se o presidente Donald Trump, de fato, conseguir ali costurar alterações nessas políticas. Vale te lembrar que no seu primeiro mandato ele saiu do Acordo de Paris e foi retomado, Os Estados Unidos voltaram ao Acordo de Paris durante o governo de Joe Biden, foi uma das suas primeiras medidas, e agora há a perspectiva também de que Donald Trump volte a deixar o Acordo de Paris. Portanto, em meio a essas discussões a respeito dessa agenda verde, de investimentos que tenham ali algum tipo de aspecto dito ESG, em que o Brasil, inclusive, pode se posicionar de uma forma muito interessante, tanto do ponto de vista de liderança global, como, evidentemente, do ponto de vista econômico, porque há diversos recursos no país exatamente para atração desse tipo, dessa natureza de investimentos. Essas discussões, elas podem ir por água abaixo a partir de uma agenda que o presidente americano possa vir a tomar a partir do momento que ele tomar posse.